muito bem-vindos ao Barreto Cast. Meu nome é Gabriel Barreto e eu ajudo empresas a se posicionarem no digital e a venderem mais online. E no último ano, eu fui responsável por fazer essas empresas gerarem um faturamento de 3,5 milhões de reais. E hoje eu estou com uma convidada muitíssimo especial, Juliana Chiquito, a nossa Nutri aqui, a pessoa que cuida da nossa vida, puxa as nossas orelhas, e uma pessoa muito excelente em tudo aquilo que faz, tá? Eu trouxe a Juliana porque a Juliana, ela tem, além de propriedade, ela é criadora do método Vida em Equilíbrio, que já ajudou mais de 200 pessoas a conquistarem uma vida saudável. Uma pessoa que entende bastante sobre esse assunto de nutrição, e eu não traria alguém aqui para falar mais do mesmo. Então se prepare que a gente vai falar de coisas que podem impactar diretamente ali o seu negócio, a sua vida. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde mental e como que você pode aí conquistar uma vida em equilíbrio. E você vai perceber que a Ju, ela tem várias coisas, né? A Ju é uma pessoa, para mim, fora, né? Ela é muito prática e muito pragmática nas coisas que ela faz. Então, tenho certeza que esse podcast vai ajudar demais você, a sua vida, a sua carreira e os seus negócios também. Ju, é com você, se apresenta aí para o pessoal e é isso aí. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de poder aí contribuir um pouquinho com o meu, né, um pouco do meu conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Juliana Chiquito. Eu atuo já há quase 5 anos com a nutrição. Eu costumo dizer que é uma nutrição diferenciada, porque eu trabalho com a vida em equilíbrio. Eu não tiro a comida das pessoas, eu simplesmente ensino elas a se relacionarem com o alimento. Seja ela para o objetivo de ganho, seja ela para o objetivo de perda, qualquer circunstância, a pessoa vai aprender a se relacionar e atingir os seus objetivos e resultados. E venho trabalhando isso na minha prática clínica, né? Você falou aí em torno de 200 pessoas, já tem um pouquinho mais. Uau! Então, um número bem maior de pessoas aí impactadas com esse método, que realmente aderiram, conseguiram conquistar os seus objetivos e sustentam isso até hoje. Eu vejo, Ju, que às vezes é uma jornada esse processo, né? Às vezes as pessoas, elas estão em busca de perder peso, né? E isso é muito bom, né? E acaba que à medida que a pessoa, ela entra nessa jornada de perder peso, às vezes ela consegue e às vezes ela não consegue. Eu falo que o que virou para mim muito a chave nessa questão de perda de peso e tudo mais, por exemplo, eu sempre sofri um pouco com a minha fisionomia, né? Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos de idade, as pessoas falavam algumas coisas a meu respeito, baixinho, gordinho, isso aqui, bababá, cheio de coisa. E isso foi, às vezes, uma alavanca que me fez buscar, às vezes, perder peso. Mas nessa jornada, eu comecei a entender o seguinte, mais do que perder peso, às vezes a perda de peso, ela pode ser danosa. É aquela pessoa que, tipo assim, ela corta tudo, ela quer fazer aquela receita de bolo que todo mundo tá fazendo na internet, aquelas coisas extremistas, e acaba que essa perda de peso, ela se torna danosa, e quando ela se torna danosa, acontece aquele tal do efeito sanfona, né? E a pessoa fica entre altos e baixos, ela fica extremamente frustrada. Mas, quando eu comecei a entender esse conceito de reeducação alimentar, esse conceito de ter uma vida saudável, que, ou seja, é mais sobre eu perder um peso, mas sim conquistar uma vida em equilíbrio, e à medida que eu conquisto essa vida, o peso, ele é gradativo, porque uma vez que a gente tem uma alimentação adequada e pratica exercícios regulares, certamente a perda de peso vem. Então, eu mudei um pouco essa ótica, né? E às vezes eu vejo que as pessoas, às vezes, elas ficam nesses extremos, né? E o que às vezes, você, às vezes, recomenda para essa pessoa que, às vezes, está tentando demais, né? Já tentou de tudo para perder peso, teria um outro caminho, né? E por que às vezes a pessoa ela não consegue, né, perder peso? Porque eu acho que esse é um assunto bem abrangente. Sim. E é bem esse ponto mesmo que eu trabalho na minha prática, que é da pessoa tirar esse olhar do restringir e passar a olhar com a questão do equilíbrio, né? Eu também vivi por muitas vezes na minha adolescência com essa questão de me permitir e até mesmo por conta, né, do ambiente ali social em que a gente vive, até trazendo um dado importante, a gente tem aí hoje o Brasil já caminhando, né, para o segundo país com maior número de obesidade, a gente só está perdendo para os Estados Unidos. Uau! É um dado bem preocupante. E o que tem acontecido que cada vez mais as pessoas estão em busca do emagrecimento porque estão adquirindo um excesso de peso. A gente tem nada mais do que prova também com a facilidade aí dos fast food,
Sim. né? Então, hoje você tem comida acessível na palma da sua mão a qualquer momento. E nem sempre essa indústria ela vai oferecer aquilo que é de mais saudável e nutritivo, por uma praticidade. Porque quer ganhar dinheiro, horas. Quer ganhar dinheiro, então muitas vezes para ela investir naquela coisa de custo-benefício, ela tira totalmente a qualidade e acaba, né, prejudicando a saúde das pessoas. As pessoas estão em rotinas mais corridas, né? Principalmente o pessoal ali do home office que trabalha muitas horas frente ao computador. Então, acaba optando, passa muitas horas sem comer, optando ali pelo que é mais prático e nem sempre é o mais saudável. Então, tem as questões emocionais também. Então, tem muita coisa relacionada na infância que a gente vem trazendo para a adolescência, para a vida adulta. Sim. Faz ali com que você gere bloqueios e a questão do ganho de peso e depois você não sabe muito bem lidar com isso, né? Então, você acha que para eu poder emagrecer eu tenho que ficar sem comer, e é muito ao contrário disso. Então, a gente vê, olhar de uma forma macro, esse aumento dessa obesidade das pessoas acima do peso, a gente tem vários fatores, mas a gente pode sim mencionar aí, né, então, a questão da rotina, a questão da indústria. Olha meus cachorros pegando fogo aqui. Não, se os cachorros estão aí, tá tudo tranquilo. Estão querendo causar na live. Então, a gente tem todos esses pontos que a gente precisa, né, levar em consideração e olhar minuciosamente, né, de uma forma individual, mas a gente pensando, como você falou, o que você diria para essas pessoas. Primeiramente, é o que eu sempre falo, não foca no termo dieta. As pessoas falam, eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta. Dieta, gente, nada mais é do que o ato de se alimentar. O que a gente precisa, né, quando eu falo de criar essa relação, é você olhar o alimento e enxergar ele como um aliado. A gente tem diversos tipos de alimentos. Sim, total. Mas, né, a gente tem ali os alimentos base, os alimentos construtores, que realmente trazem nutrientes para o nosso organismo, que realmente são necessários, e a gente tem ali aqueles alimentos que eles têm as famosas calorias vazias, que eles não trazem, tem que falar desses aí. Fala desses aí, porque, por exemplo, ó, eu sou de um cara, eu gosto de mastigar, tá? Eu gosto de mastigar alguma coisinha e tudo mais. Eu sou desses. Desculpa, me julguem se vocês quiserem. Não tô nem aí. Mas eu gosto de mastigar. No entanto, eu sei que eu não posso ficar mastigando, sei lá, algumas coisas, amendoim, às vezes aquele amendoim, salgadinho, pá, não rola. Ou seja, tem alimentos que são praticamente calorias vazias. Tudo na vida precisa de ter equilíbrio. Se você é uma pessoa que anda em extremos, você vai se desequilibrar. Sim. Então, não pode ter extremo. Mas, de vez em quando, é bom, né? Mas, ok, tá tudo bem. Ó, então, por exemplo, coco é um alimento... Aí você me confirma, o Nutri, se o coco, ele se encaixa dentro desses alimentos um pouco de calorias vazias, e fala para esse pessoal, porque esses alimentos... porque a galera que certamente nos assiste e nos escuta, são pessoas que são empresárias, então, certamente, eles têm uma rotina já um pouco mais corrida, né? Então, às vezes, esse tipo de alimento pode ser, às vezes, o que pode mudar às vezes, um jogo, a mente da pessoa e assim por diante. Falando do coco, não considero ele como um alimento de calorias vazias, visando, vamos dizer assim, um emagrecimento, não só como coco, amendoim, as oleaginosas, castanhas da vida aí, a gente precisa ter um certo cuidado, porque muitas vezes a gente acha que por ser saudável a gente pode comer à vontade. Pecando, ferrou. E tem um certo teor de calorias. Então, são fontes de gorduras boas, mas com teor um pouquinho mais de caloria. E explicando um pouquinho sobre a questão da mastigação, claro que realmente tem pessoas que não têm muito paladar para o sólido, mas o porquê que é importante? Todo o processo de digestão, de saciedade, tudo, gente, mecânica, começa na nossa boca, no processo de mastigação. Então, a gente precisa, por isso que eu falo, tem que comer devagar, a gente tem que mastigar, a gente tem que sentir o alimento, a gente produz a saliva. Isso já faz a sinalização para o nosso cérebro que a gente está se alimentando e a gente vai gerar essa saciedade. Por que às vezes nutre? Nossa, comi, mas meia hora depois eu estou com fome. Você não mastiga, senhor? Se você não mastigou direito ou fez uma refeição muito líquida, você não processou essa informação. Refeição muito líquida, eu não sabia. Então por isso que a galera dos shakes da vida aí, que troca as refeições sólidas pelos shakes, inicialmente vai ter um resultado? Vai. Só que vai chegar uma hora que vira uma impulsividade.
Olha, o nosso corpo precisa do ato da mastigação para gerar saciedade e sinalização ao cérebro. Olha que interessante. Eu falo que a gente teve uma experiência, recentemente a gente foi para uma cidade e lá a gente teve, sei lá, as 3 noites que a gente teve nessa cidade, a gente teve a oportunidade de ter uma chefe, né? Um casal de chefes, assim. E foi uma experiência muito interessante, no sentido de a gastronomia, vamos assim dizer, a alimentação, eu acho que a pessoa, ela precisava de... A gente precisa de mudar um pouco a mentalidade a respeito da comida, tá? Independente da sua realidade financeira, econômica e status, não importa, né? Mas a galera que às vezes começa a avançar, né, e se preocupa com essas coisas, elas tendem a acessar melhor. Exemplo, quando você, de fato, tem uma experiência gastronômica, você come ali um risoto, ou às vezes algo mais preparado, o objetivo não é você comer para se empanturrar, nunca foi, né? Até o objetivo da alimentação é comer para nutrir, é comer para que o corpo ele faça suas funções naturais, vamos assim dizer, as suas funções metabólicas, e não... Comer para viver e não viver para comer. É comer para viver, né? Então, ou seja, quando você come, às vezes, você tem um chefe e você tem um prato mais requintado, olha que interessante, né? As pessoas, os pratos, né? Eles são servidos em porções bem pequenas. E você come, às vezes, uns 4 pratos, né? A Europa tem esse costume. Às vezes você vê aquelas fotinhas e você acha assim, gente, não vai dar para mim comer, porque você está acostumado com aquele, sabe, aquela montanha, aquela serra. Aquela brasilidade do prato cheio, comida à mesa farta, né? Se for pão de queijo, aí eu vou comer mesmo, assim. Mas, tipo assim, tem coisas que a gente precisa de elevar esse nível de consciência e de entender que eu preciso de, além de apreciar o alimento, ser capaz de fazer todo esse processo de mastigação. Por quê? Quando você come, às vezes, um risoto, então esses alimentos mais preparados, mais elaborados, a ideia não é comer rapidão, ou seja, então você degusta ele. Sim. Você sente ele, assim como o vinho também, você sente, você tá ali. É por isso que muitas vezes nessas experiências diferenciadas dentro da gastronomia, a gente tem isso que a gente fala do prato principal, da entrada, do prato principal e depois a sobremesa, porque na entrada muitas vezes é uma base de folhas, fibras, nutrientes para te gerar uma saciedade. Já trago um exemplo prático para a nossa realidade do dia a dia, como a gente vai requintar isso. Ok. Aí onde a gente já tem uma certa saciedade, vem o prato principal, a gente vai consumir ali, vai se sentir saciado, porque a gente já iniciou com alguma coisa, mastigou bem, sinalizou. E depois a gente vem para a sobremesa, a gente já está saciado com o prato principal. Então, essa é uma ordem realmente que visa tanto a questão de saciedade quanto a questão da etiqueta. Mas, Nutri, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Então, Todo dia a gente tem uma experiência gastronômica num restaurante ou um chefe. Você deve. Faça isso. Tenha uma experiência gastronômica. É o que eu sempre falo. Prepare tudo com muito gosto, porque você realmente come com os olhos. Então, capriche naquilo que você vai fazer todos os dias. Né? E por que a gente fala, comece comendo pela salada? Por quê? Principalmente quem visa processo de emagrecimento. Para gerar a saciedade, onde vem a questão da saciedade. Vamos colocar uma mostardinha assim. Como prato principal. Ai, meu Deus, começar pela salada. E aí depois você vem ali para as proteínas, os legumes, né? E por último, quando você chegar no carboidrato, você já está saciado, você vai comer ou a quantidade adequada ali, ou você nem está com tanta fome mais, vai acabar comendo menos o carboidrato quando você está num processo de emagrecimento. Então, na sua casa, você pode aderir dessa forma e até se permitir uma fruta, um chocolatinho depois do almoço. Um negócio que eu acho interessante é, se você não tem tempo, faça as marmitas, assim, né? Tentar se programar 2 dias para frente, 3 dias para frente, maravilhoso. E se às vezes você tem essa dificuldade, na verdade, eu acho que todo mundo deveria apreciar a comida que come, independente de qual seja. Porque cada vez que você tem uma comida no seu prato, é uma dádiva que você tem na sua vida. Então, independente do que for, você tem que ser grato por ela. E mais do que isso, às vezes é algo que eu faço, Ju. Por exemplo, hoje a gente comeu aqui em casa, a minha esposa, a Carla, ela fez brócolis, picadinho de... acho que foi alguma carne lá que eu não sei qual que é. E além desse picadinho de brócolis, ela fez é como se fosse uma pastinha. Ela pegou a cabotiá e fez como se fosse tipo um creme e salada. Tipo assim, eu curto essas coisas, né? Então, tipo, não tinha arroz, não tinha feijão e tal. Então, às vezes, variar com o que a gente já tem é uma ótima sugestão de você apreciar. Porque quando você come algo novo, você quer
experienciar primeiro, para depois sair correndo louco e tudo mais. Então, é uma ótima sugestão. Eu sempre ensino isso na minha prática clínica para os pacientes. Nutri, a gente só vai comer frango e batata? Não. Você pode ter todos os alimentos de formas diferenciadas. Então, eu falo para o paciente, tá lá, uma porção de legumes, uma porção de frango ou carne, né? Eu sempre falo, pega ali a abobrinha, recheia ela com essa carne, leva no forno com um pouquinho de queijo. Você já traz ali os legumes que você tem que consumir, a proteína, mas de uma forma diferente, uma lasanha de berinjela, né? Um espaguete de abobrinha. Então, você muda a forma de preparo, que você muda o sabor, igual ovo, né? Cozido ele tem um sabor, mexido ele tem outro, omelete ele tem outro. Então, é diversificar, é se permitir. Nossa, não sei fazer. Gente, o YouTube tá aí, cheio de opções para você não ter desculpas, né? No método Vida em Equilíbrio você tem e-book, você tem a Nutri à disposição para te dar várias opções. Mas quando você muda a forma de preparo, se torna muito mais prazeroso. É onde você quebra um pouco essa questão do restringir e é onde você cria essa relação. Independente se você não tem tempo. Tempo não é desculpa, você pode se preparar. Por exemplo, isso é um posicionamento da minha casa, tá? Então, se você se ofender, eu não tenho o que eu fazer, né? Mas, por exemplo, eu não acho que faz sentido. Às vezes tem pessoas que têm a experiência de cozinhar como uma terapia para a vida. Eu acho que isso é surreal, isso é muito top. Eu sou um cara um pouco mais prático, assim. Eu gosto de ter experiência de comer, não de preparar. Então, tipo assim, para mim, praticidade é tudo. Ou seja, então, uma pessoa gastar 2, 3 horas, às vezes, preparando um alimento, se não for terapia, eu acho que o tempo pode ser melhor aproveitado. Tá? Então, ou seja, eu sou bem a favor dessa coisa de assim, cara, prepara, a gente vai lá e vai só trazendo ali o alimento saudável, colocando na mesa, vai montando os pratos e tudo mais. E Ju, pra gente entrar em algumas coisas, você fala pra gente um pouco dessas questões dos alimentos de calorias vazias, dá alguns exemplos pra gente, até porque a gente abriu o looping, só pra gente conseguir fechar e partir para outra etapa. Ok, calorias vazias. Então, desde que o mundo é mundo, a gente tem a alimentação. Os alimentos, se a gente for olhar e analisar de verdade, eles não têm, vamos dizer, açúcar, a adição de outras coisas. Então, se você pega ali, né, a batata doce, as carnes, as frutas e tudo mais, as raízes que a gente tem ali da alimentação tradicional, o alimento em si, ele tem sabor do alimento mesmo. Claro, né, a fruta, são mais adocicadas com a frutose. De muitos tempos para cá, a indústria vem adicionando coisas, né, aditivos, conservantes, entre outros teores químicos, né, cada vez mais para dar cor, textura, sabor e conservação a esses alimentos e tirando os nutrientes desses alimentos, né? Então, um exemplo bem básico disso é as pessoas que buscam o ganho de massa muscular, o ganho de pesos, bem magrinhos, que falam, nossa, Nutri, mas eu como e não ganho peso. Por quê? Você está consumindo calorias vazias. Então, muitas vezes você não tem nutrientes, vitaminas, né? Os salgadinhos, bolachas, os doces da vida aí. Tem algum biscoito que dá para comer? É só para saber, assim, tem biscoito que dá para comer ou não tem? Tem. Hoje, por mais que a indústria tenha todo um lado de alimentos altamente ricos em aditivos, conservantes, coisas ruins, tem também um lado da indústria que realmente preza pela qualidade. Então, traz ali uma farinha menos refinada para fazer, uma gordura menos hidrogenada. Então, a gente tem sim umas opções, né? Eu procuro buscar trazer muito pela questão de praticidade, principalmente. Então, quem tem filho precisa de algo prático para lancheira, não pode preparar. Sim. Então, a indústria oferece sim também esse lado, a gente tem essas opções que não sejam ricas em calorias vazias, que a gente fala. Então, comida de verdade, frutas, legumes, verdura, aquilo que vem da terra, é o que a gente chama de calorias nutritivas, que realmente traz vitaminas, nutrientes, os micronutrientes que vão nutrir o nosso corpo. É o que a gente costuma dizer, as embalagens, os pacotinhos da vida, né, as gorduras ruins, são as calorias ruins, as calorias vazias. Isso é interessante, então pode-se dizer. E não só para quem busca ganhar peso com qualidade, né, para a gente colocar essas calorias nutritivas, mas principalmente para quem está perdendo foco, concentração, disposição, quem trabalha muitas horas frente ao computador, não investir em calorias nutritivas
está prejudicando toda a sua cognição, né? Uhum. E as calorias vazias prejudicam muito isso, os açúcares da vida principalmente. Boa, tá. Então, se a gente fosse... agora eu vou fazer um bate-bola aqui. A gente vai falar sobre alguns alimentos. Você vai me dar alguns exemplos, a gente vai fazer 3 tópicos, tá? Tá. A gente fazer um bate-bola como se você fosse, tipo assim, não sei nenhum exemplo bem próximo, mas seria, tipo assim, tá, papum, tá? Alimentos que ajudam na perda de peso, tá? Para você. Eu sei que tem já, vamos falar, aí você pode falar dos comuns, que certamente já vem na sua cabeça, e fala alguns incomuns também, que a galera não sabia, mas que pode auxiliar. E se esse conceito, ele de fato, ele existe. Porque, né, é aquela coisa, de nada vale eu comer um alimento que faz eu perder peso, sendo que eu não tenho uma rotina, um dia a dia que favorece isso. Você vai perder o peso que você ganharia se você fosse comer tranqueira. Mas isso também, às vezes, não vai te levar para o lugar que você quer. Eu enxergo assim, mas pode falar, Ju. Visando em, vamos dizer, 3 grupos principais aí, eu estou buscando emagrecimento, o que eu preciso priorizar? Consumo de proteínas, então, peixe, frango, ovos, iogurte, queijos, esse grupo, né, que a gente chama de proteína, que vão gerar ali saciedade, são muito importantes no processo de emagrecimento. A gente entra, né, com as frutas e as verduras. Queijo pode todos? Queijo pode todos? Queijo pode todos, todos sim, ok. Tá? Não tenho restrição aos queijos, com exceção às pessoas que têm uma intolerância, tá? Ok. Outro assunto que a gente vai ter que marcar outro podcast. Beleza, vamos falar, vamos marcar, vai. Então, alimentos... as proteínas são extremamente importantes dentro do processo de emagrecimento para você priorizar. Frutas, legumes e verduras, que a gente entra ali, né, no grupo dos energéticos, no grupo dos nutrientes, principalmente pela saciedade, pela produção de fibras. E sim, os carboidratos, mas a gente dá uma prioridade pelos carboidratos mais integrais, então a gente fala aí, né, de uma batata doce, a gente fala de uma mandioca, a gente fala, né, de um arroz, um macarrão integral. Por quê? Quanto mais fibra, mais saciedade, você vai comer menos quantidade. E mesmo que um processo de emagrecimento a gente precisa, tá? O que mais, Nutri, que eu acho fora da casinha? Me fala um troço assim, você vai comer pitaia, entendeu? Tipo assim, uma parada bem... As sementes, né? O que eu sempre incluo muito, e as especiarias. Então, a gente vem muito ali com a canela, com o gengibre, com a cúrcuma, com a semente de abóbora, com a semente de linhaça, a chia. Então, são ali de um outro grupo que são extremamente importantes, não só para o processo de emagrecimento, mas melhora de foco, concentração, controle de ansiedade. Boa. E ganho de massa. Vai lá. A pessoa quer ganhar massa, tanto... Quer ganhar massa? Ok. Comida, arroz, feijão, carne, frango, peixe, legumes, frutas, leite, aveia. Então, entra aí comida de verdade, calorias nutritivas. Mas é muito louco, né? Porque tudo aquilo que você falou, certamente a grande maioria das pessoas já sabe. Mas por que cargas d'água? A galera, ela, tipo assim, ela sabe que precisa de comprar essas coisas, mas às vezes o que chega para ela chega em casa, ela tá sempre com... Tipo assim, tem tudo menos isso, entendeu? Porque a gente tem uma mídia que rotula e traz ali muita informação que vai contra o simples que funciona. Então, a gente tem aí uma indústria que produz cada vez mais opções práticas, mas nem sempre muito saudáveis, né? E acaba não priorizando a comida que vem da terra, tanto para ganho quanto para emagrecimento. Isso acontece comendo, comida mesmo, né? O que a gente fala de frutas, legumes, verdura, arroz, feijão, mas a galera acha que o mais prático está em ficar sem comer, passar longas horas sem comer, ou buscar ali um shake redutor ou um termogênico daqui, e não entende que o simples mesmo do nosso dia a dia, da feira ali, é o que realmente vai trazer. Sabe o que eu acho que complica a vida das pessoas? Eu acho que é muito o preparo, Ju. Eu acredito que o maior impeditivo, porque, por exemplo, se você tá com os pacotes, né? Que eu gostei muito dessa definição que você trouxe. Cara, tudo aquilo que tá na embalagem, por favor, desconfie. Tipo assim, que é embalado, assim, desconfie um pouquinho, né? Fazendo as devidas considerações. Mas, cara, entre você pegar um snack, pegar um troço da embalagem, é muito mais prático do que você pegar, às vezes, uma batata, você cortar ela, colocar na airfryer e comer, às vezes. Ou você, às vezes, pegar um coquinho e picar todas as frutas e fazer uma salada de frutas.
Então, eu vejo que o maior impeditivo é porque a indústria, ela facilita o consumo rápido sem energia de preparo, né? E ao invés de você, às vezes, parar aquele tempinho para você preparar. As pessoas estão, né, habituadas, por conta da rotina mais corrida, a desembalar mais e descascar menos. E tem que ser ao contrário, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então, entra a questão de se organizar. Poxa, eu sei que eu não tenho tempo de ficar descascando fruta ali para os lanches intermediários. Então, você pega um dia da semana, já corta tudo, dá para fazer conservação, divide nos potinhos e já deixa lá. Então, eu preciso de 5, daqui 5 dias eu vou no mercado, então eu preciso de 5 bananas, né? 5 maçãs. Então, você já é uma questão de trabalhar a organização. E falando um pouquinho dessa questão de rotulagem, eu ensino muitos pacientes, porque a galera está focada na tabela de calorias, o quanto tem de calorias nesse alimento. Não é ali que você tem que olhar. Caloria, gordura. É a última coisa que você vai olhar. O ponto principal de uma embalagem é a lista de ingredientes. Porque tudo que tem primeiro é o que tem maior quantidade. E aí vem decrescendo dentro daquele alimento. Então, vamos citar o exemplo de um pão integral. Às vezes, na frente, ele está lá, pão integral. Vamos avaliar essa rotulagem, né? Essa lista de ingredientes. Então, ele está lá, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha de trigo integral. Nananana. Opa! Então, esse pão ele não é 100% integral, porque farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico nada mais é do que a nossa farinha branca tradicional. Sim. Né? Então, já que você realmente precisa de um pão 100% integral, é interessante que tenha somente farinha de trigo integral. Uau! Então, às vezes, se tem ou até mesmo a farinha de trigo integral primeiro e depois é enriquecida, então 50% desse pão ele é farinha branca, 50% é refinada. A gente, né, realmente, o que é mais interessante? Quanto mais fibra, melhor. E quanto menor a lista de ingredientes, eu falo, e nomes que até a sua avó sabe ler. Nomes que não são nem acetato de amônia misturado com alguma coisa que eu não sei o nome. Então, a gente glutamato monossódio, então, aquilo, corante, carana. Então, nomes que até a sua avó sabe interpretar. Então, quanto menor, então, às vezes você pega lá um pão de uma marca, de outra marca, esse tem menos ingrediente. Beleza, vou nesse. Uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Querendo ou não, isso tá totalmente atrelado ao que você quer viver, né? Então, é um compromisso que você precisa fazer com você mesmo, por isso que eu trouxe a Ju para a gente falar sobre isso, né? Que é um compromisso, ou seja, o que a gente gosta de fazer aqui em casa? A gente gosta de estabelecer o cardápio da semana, né? Então, a gente se divide, por exemplo, a minha esposa é especializada nos salgados, eu sou especializada nos preparos doces, tá? Por falar em doce, a Nutri vai te passar uma receita de um bolo de paçoca saudável, de caneca. Paçoca? E olha que... Nossa, vai passar aqui... Você não tá no Close Friends da Nutri? Meu Deus! E olha que ainda tem umas paçoquinhas aqui, né? Que no momento que a gente tá gravando o podcast, ai. Então, tipo assim, a gente estabelece, né? Até porque é o seguinte, gente, vamos lá. Pra mim, Ju, preste bastante atenção no que eu vou dizer e não assuma que você não pode viver essa realidade. Eu acredito que as pessoas, elas não deveriam repetir os seus pratos. Não deveriam repetir os seus pratos. Mas eu não ganho muito e tudo mais. Existem uma infinidade de preparos. Se você pega o ovo, você pode preparar ele de 8 vezes diferentes. Então, aqui em casa, eu tenho algo seguinte. Não é que isso é soberba, mas eu falo para minha esposa, eu falo assim, eu não quero repetir nenhum prato. Por quê? Existe vida demais para a gente experimentar. Existe sabores demais para você experienciar. É uma infinidade de alimentos. Não faz sentido. Você pode combinar. Exato. Então, você pode fazer uma forma de preparo absurdas. Por exemplo, a gente foi comer um risoto lá no dia do chefe lá. Cara, eu falei assim, tá, dos ingredientes que ela utilizou, quais que você não conhecia? Ela falou praticamente nenhum. Então, tipo assim, a mulher fez um puta do risoto, mas por quê? Ela sabia o modo de preparo, ou seja, então a gente se força aqui a preparar coisas diferentes. Por exemplo, eu olho lá no site Tudo Gostoso lá, aquele site lá, e olho ali alguns preparos e vou executando ali ao longo da nossa semana, para a gente ter uma lista de variedades, para a gente não repetir muito, porque, por exemplo... No caso da abobrinha que eu mencionei, você pode fazer ela gratinada no forno, você pode fazer um soufflé, você pode fazer ela grelhada, você pode fazer na air fryer, você faz de diversas formas, não só com ela, mas com qualquer alimento. Isso, tipo assim, então pega o que você gosta, né? Sei lá, você gosta de um alimento mais específico, você gosta de uma batata doce, então pega variações de batata doce, gosta do arroz de feijão, pega variações e assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente faz isso. Então, cada semana a gente coloca ali, então, uma receita diferente para almoço e para janta, né?
E também uma opção de um doce diferente, que eu gosto de doce, então tento pegar doces que são mais naturais, E ou esse é seja, o com base de ponto frutas e também tal. muito importante, Gabriel, das pessoas acharem que, porque agora eu vou entrar no processo de emagrecimento, eu não vou mais poder comer doce. Sim, você vai poder, mas você Nossa, vai aprender a não tirar o doce, mas também a comê-lo de forma equilibrada. Então, se você exato, comer ali a travessa, você vai poder comer. Se você comer a barra de chocolate, você vai aprender a comer menos quantidade de um chocolate exato. que vai te trazer mais saciedade. É a primeira coisa, trabalhar. Não estou de dieta, estou me relacionando com a comida. Sim, é buscar essa abordagem um pouco mais natural e é Né? surreal. Eu sou Isso. doceiro. E nessa questão também, mas eu tenho uma rotina corrida, eu trabalho 14, 15, 20 horas por dia. É possível a gente conseguir estabelecer, mesmo que você tenha que pedir no iFood. Hoje o iFood tem milhares de opções saudáveis. Então, é Exato. uma questão de você se organizar até mesmo para teclar no iFood e pedir sua opção. Eu acho É que possível. até, e olha que louco, né? E tornar isso uma experiência, tá? Então, não sei se você que nos escuta certamente deve ter a sua esposa, deve estar dentro do relacionamento ou não, tá? Mas, por exemplo, eu aqui, a gente faz isso uma experiência juntos. Então, eu e a esposa, a gente senta, a gente grava vídeos ou testa coisas diferentes. Recentemente, ela foi lá e foi fazer uma carne de panela de pressão. Aí ela seguiu a receita e ficou brava porque a receita não ficou igual, tava mostrando. Ela passou raiva, ficou de mau humor. Depois a gente tava dando risada, porque, tipo assim, agora a gente já sabe que a gente não quer comer esse tipo de carne daquele jeito que tava sendo Mas tirou preparado. vários aprendizados ali Ela da tirou vários situação. aprendizados, experimentou um tempero diferente. Essas paradas de tempero também é outra coisa que é absurda. Antigamente, minha mãe, mãe maravilhosa, era só sazonzão, caldo de quinó e tudo mais. Até que a gente começou a descobrir que, cara, existem os temperos. A base do sazon, do caldo de quinó, essas coisas, é esses temperos naturais com a porrada de condimento. É Então a o gente começou. famoso glutamato monossódio, que nada mais é do Pronto. que um aminoácido, né, extremamente prejudicial, principalmente para quem quer, né, ter foco, concentração, ele vai destruindo gradativamente ali. Isso está nos temperos industrializados em 90% dos pacotinhos embalados da vida. Então, olha que cabuloso isso daí. Então a gente começou a tirar, e eu te desafio, tá? Te desafio a você conhecer esse mundo dos temperos. Te desafio a você realmente preparar pratos diferentes, montar a sua própria lista de cardápio, né, para você experienciar. E olha que não precisa de rios de dinheiro, tá? E É um só ovo de que se fazer faz essa diferente e tudo troca, mais. Gabriel, de trocar os pacotinhos de temperos por temperos naturais ali, de desembalar menos e descascar mais. Por uma semana, a pessoa sente a diferença na disposição, no foco, na concentração. Tudo melhora para quem tem problema de retenção, intestino constipado. Tudo vai melhorar em uma semana só de fazer essa mudança desses alimentos industrializados para alimentos mais saudáveis, comida de E verdade. o mais cabuloso é o sabor, tá? O sabor, ele muda completamente. Então, por exemplo, a gente teve esse almoço hoje que ela fez uma abobrinha, fez uns brócolis e tal. Cara, é sabor, né? Você tem aquele sabor, não é aquele sabor padrão, aquela coisa de sempre, Tal, assim. né? É sal e tal, e coisa arada. E para você, Ju, assim, existem alguns alimentos que afetam a saúde mental? Por quê? A gente tem vivido dias que eu acredito que nem todo o cansaço que às vezes a pessoa sente é puramente só falta de sono. Eu quero não acreditar nisso, que é só falta de sono, é só questão de dormir, né? Então, às vezes, eu percebo que as pessoas, elas estão cada vez mais, tipo assim, a mente delas não está funcionando muito bem. Então, são pessoas que às vezes estão perdendo a memória muito fácil, estão esquecendo um pouco mais as coisas, estão indo para um pico de estresse muito mais rápido do que o normal. São pessoas que às vezes não conseguem dormir. E eu vejo que os alimentos, eles têm total relação em relação a esse estado e essa saúde mental. O que você acha que são os alimentos que mais prejudicam, tá, em relação a todo esse cenário, tirando ali os grandes que a gente já conhece, que o grande vilão da humanidade, né, é o tal do açúcar, que é o mais óbvio de todos ali. Mas tirando esses, quais outros que você acredita que a pessoa pode estar tendo alimentação, que é o motivo pelo qual ela tá, cara, cada vez pior, assim, e ela não é aquela pessoa mais produtiva de sempre? É o que a gente acabou de mencionar, o glutamato monossódio, que ele está presente em 90
aí dos alimentos embalados. Então, é o que eu sempre falo, volta lá no rotulinho. Ai, nossa, Nutri, eu vou ficar lendo todos os rótulos do supermercado. Vai chegar uma hora que se torna tão habitual, tão natural, que você já vai saber os alimentos que contêm ou não. Então, fuja de opções que tenha esse glutamato, porque já tem estudos que mostram que ele retarda principalmente a função cognitiva. Então, as pessoas muitas vezes, juntamente com o consumo do glutamato, o consumo de açúcares refinados, ao final do dia está ali pilhado, sem produtividade, não consegue dormir direito, porque esses alimentos eles estão causando realmente um problema neurológico, né, de forma devagar, mas que a longo prazo acabam sim prejudiciando. Então, hoje os dois principais vilões que a gente tem, glutamato e açúcar refinado. Boa. E, por exemplo, a alimentação, a primeira alimentação, ela pode afetar o dia inteiro da pessoa em nível de disposição, cognição e tudo mais? Sei lá. Às vezes eu acordo e como uma pizza esquentada da geladeira. Qual que é o impacto que isso pode gerar no meu corpo ou não? Eu falei disso hoje já na minha página, né? Sobre a importância do café da manhã. Claro que a gente tem algumas exceções de um jejum por uma forma espiritual, ou realmente em algum momento ele venha a aparecer por uma questão de estratégia nutricional, mas o café da manhã, ele é a principal refeição do nosso dia. Então, quando você acorda e vai se alimentar, é o que eu falo, o carro sem o combustível, ele não anda. O nosso corpo também não. Ah, Nutri, mas eu não tenho o hábito de comer. Comece a introduzir, porque quando você começa se alimentando, você está trazendo nutrientes para o seu organismo, né? Trabalhando a sinalização de diversos fatores dentro de você. Então, muitas vezes aquela pessoa fala, ai, nossa, depois do almoço, no final da tarde, eu tenho muita vontade de comer doce, muita fome. Por quê? Porque ela privou de manhã. Então, quando você passa longos períodos sem se alimentar, a hora que você vai comer, você quer comer até o pé da mesa. Exato, e você fica muito baqueado. Fome. Eu falo porque... E aí você vai aumentando e cada vez mais você quer o carboidrato. Se você já começa uma pizza, alguma coisa mais refinada, que não traz qualidade nutricional, aí você realmente gera um descontrole. Aí você termina o seu dia ali, você não consegue dormir direito por excesso de carboidrato refinado. Então, quando você começa o dia com aquela base que eu falei, com as proteínas, com as fibras, trazendo nutrientes, você vai ficar muito mais saciado. Se você não tem o paladar tanto para o sólido, também não precisa ser acordou, pulou da cama, sai da cozinha. Dá um tempinho ali, bate uma vitamina, faz, né, um iogurte com frutas, começa com algumas coisas ali. Não é que todo mundo tem que comer a cada 3 horas, mas é importante começar assim, ter a primeira refeição. Você vai aprendendo a conhecer o seu corpo, né? E essa distribuição de refeições evita crise de ansiedade, evita as crises impulsivas por outros alimentos. Boa. E, por exemplo, o que não pode faltar em hipótese alguma, sei lá, vamos colocar no contexto, tipo assim, agora de pessoas que são extremamente fugitivas da cozinha, fugitivos de qualquer tipo de planejamento, e aquela pessoa que dá desculpa que, tipo assim, cara, eu vou comer mesmo porque eu não tenho tempo, eu não tô afim, e não sei, tá? Então essa pessoa é o extremo do extremo, que infelizmente a grande maioria das pessoas está no extremo. Não priorizam a sua alimentação e estão sempre dando a desculpinha do porquê que estão comendo do jeito que estão e estão com o corpo do que estão, tá? Então, por exemplo, o que não pode faltar em hipótese alguma? Se fosse para você escolher só uma coisa pro café da manhã, o que você escolheria, Ju? Proteína. Ok, proteína. Sem sombra de dúvida. Saciedade, função construtora, proteína, com certeza. Ok, aí a proteína. Sempre priorizar aquela questão das proteínas que são da terra, né? Porque às vezes, no máximo dos casos, até um whey vai, mas queria até que você falasse um pouco sobre esse aspecto. A pessoa extrema, ela não quer nem saber de whey protein, né? Exato, ela não quer nem preparar. Não sabe nem o que é. Beleza, então beleza. Comi lá a proteína. Certamente, quais vão ser as proteínas mais comuns? O brasileiro não come carne de manhã. Então, a gente pode riscar essa possibilidade. É, tipo assim, é unânime, né? Sim. O ovo. Não tem ovo em casa. Iogurte. Não tem iogurte em casa. Leite. Leite? Leite, tipo assim, posso pegar qualquer leite? Pode pegar qualquer leite. Maravilhoso. Legal, o leite acabou. Queijo. O queijo tá caro, tá R$15. Pão integral. Pão integral não tem, só tem o francês, serve? Pode ser. Tira o miolo. Sem miolo. Muito bom. Não tem o pão.
Meu Deus do céu, vamos passar uma consulta com a Nutri e aderir hábitos saudáveis para ir no supermercado. Muito bom. Mas é muito curioso, porque tem gente que não gosta de nenhuma dessas coisas. A pessoa não gosta de pão. Porque tá habituada, né? Ao pão de queijo, a coxinha com café. É aquela não gosto de ovos no café da manhã, mas eu como coxinha porque tem frango. Exato. Então, eu acho que para esse tipo de pessoa, o ideal realmente é... A pessoa precisa de se descobrir até mais, né? Por exemplo, descobrindo os preparos, né? Então, por exemplo, é pegar gosto pela coisa. E é legal porque eu acredito que o paladar da pessoa muda com o tempo. Quando eu era criança... É adaptável, com certeza. Comer salada, eu falava, eu nunca vou comer isso aqui porque é muito amargo. Então, o paladar, ele se habitua. Então, às vezes, coisas que você não come hoje, você pode voltar a comer e experienciar. Às vezes, o que manda, ao meu ver, às vezes, Ju, é o preparo realmente. Sim. Em alguns casos, né? Porque, por exemplo, eu gosto de mamão, né? Mas eu prefiro, é tão maravilhoso o mamão com banana. Aí, se eu já gosto de iogurte, já coloco um pouquinho de iogurte. Eu sei que eu posso estar pecando, né? Mas, tipo assim, é o mais próximo que às vezes eu posso chegar, ao invés de ir lá e comer, sei lá, aquele salgado que ficou do dia anterior, né? Aquela pizza que ficou. Sim. Então, às vezes, eu até me permito uma refeição um pouco mais calórica, né? Em termos de, tipo assim, sei lá, vou jogar um mel, vou jogar um leite, vou jogar uma banana, vou jogar um mamão, vou jogar uma granola. Até me permito esse nível de caloria, mas para não fugir do tão saudável. Mas aí você está trazendo alimento nutritivo, você está trazendo nutrientes. Tá escutando, né? Calorias, mas você está trazendo nutrientes. É diferente de você pegar alimentos industrializados, então um wafer de pacotinho, aí eu trago um pouquinho de salgadinho, aí eu trago uma outra bolacha recheada, eu trago um todinho, eu trago alguma outra coisa. Então você tem às vezes a mesma quantidade em calorias de alimentos, mas você está trazendo qualidade nutricional, né? É o que eu falo. Você pegar ali o famoso Big Mac, que tem em torno de umas 700 calorias. Se eu trazer 700 calorias em comida de verdade, eu tenho um prato com arroz, feijão, carne, salada, eu tenho uma porção de frutas, eu tenho várias opções ali, montantes de comida muito maior nas mesmas 700 calorias. Para uma pessoa leiga, proporções de comida, né? Eu já escutei uma teoria que vai dizer que você não come para você ficar com a barriga cheia. Porque essa sensação de barriga cheia, assim, tipo assim, aquela coisa que... não é saudável. Exato. Então, tipo assim, para uma pessoa leiga, o que seria, se a gente pudesse fazer isso? Obviamente que a gente tem metabolismos diferentes, tem pessoas que são mais pesadas, elas precisam de um consumo maior, pessoas mais leves e assim por diante. Mas o que seria o meio termo, que a pessoa consegue identificar que, tipo assim, cara, isso aqui tá equilibrado? É o que eu sempre ensino para as pessoas. Nossa, passei na Nutri, vou ter que andar com a balança para cima e para baixo? Não. A gente vai aprender a você fazer as suas escolhas aonde quer que você esteja. Então, numa refeição principal, você está no restaurante, você pega o prato. Metade desse prato ele tem que ser colorido. Então, ele vai para as folhas, ele vai para os legumes. Então, você capricha na metade desse prato. A outra metade, você vai dividir numa porção ali para os carboidratos, né, que a gente fala arroz ali, a batata, você escolhe uma opção de carboidratos, não precisa, né, fazer montanha de tudo, e a outra parte que sobra para as proteínas. E aquela questão de, tipo assim, reset. É verdade isso mesmo? Essa ideia de, tipo assim, comi 6 dias certinho, o 7º dia eu preciso fazer isso, eu preciso ou posso fazer isso porque o corpo ele vai voltar a fazer todo o processo de melhorar o meu metabolismo. É uma individualidade. Algumas pessoas precisam, demanda muito da rotina de exercício que essa pessoa tenha e outras não, tá? É muito da questão de comportamento, quanto essa pessoa está se relacionando com a alimentação, o quanto realmente ela tinha hábitos não saudáveis e o quanto a gente restringiu isso ou fez essa mudança. Então, tem que sempre olhar individual. Mas é o que eu sempre falo, né, da questão do equilíbrio. Que às vezes não seja a cada 7, 8 dias, sei lá, 3 dias eu me permiti para fazer uma refeição, né? Eu sempre falo para as pessoas, recomeça no mesmo dia. Então, muitas vezes, você toma café da manhã saudável, puxa, almocei no restaurante japonês. Nossa, vou perder uma quarta-feira, só vou voltar na segunda. Não, só volto amanhã. Não, a próxima refeição parte do ponto como se nada tivesse acontecido. Isso. Dessa forma, você consegue diminuir cada vez mais os deslizes. Não existe a segunda-feira perfeita, o dia perfeito. Então, começa no mesmo dia. Errou, falhou aqui,
próxima refeição você tem a oportunidade novamente de recomeçar. Uau, total. Eu acho que faz total sentido para as pessoas, porque as pessoas, elas se culpam muito, né? Sim, Querendo ou não. quero o dia perfeito depois. E às vezes a pessoa, ela quer se preocupar com a alimentação dela, mas ela não sabe lidar com essas gafes, vamos dizer assim, que ela comete, e ela prefere, tipo assim, tá, então se eu tô ruim mesmo, se eu tô errando, eu vou continuar nessa vida mesmo. E tá tudo bem errar no meio do caminho, né? É como eu falo, a gente tem que analisar dentro do processo de emagrecimento, que é um pouco mais difícil, a questão de comportamento, a questão, né, do emocional dessa pessoa, se ela passou por algum bloqueio anteriormente, né, que faz com que ela haja dessa forma. Então, a gente tem que aprender a respeitar. Nosso paladar, sim, é adaptável, a gente consegue mudar os nossos hábitos, mas não acontecem da noite para o dia. O nosso paladar, né, uma vez que a gente provou do maldito açúcar, a gente vai querer. Então, se você tinha aquilo habitualmente todos os dias, não é de um dia para o outro que você vai parar. Às vezes, 1, 2 dias você consegue, mas o seu corpo ele vai pedir. E quando você vem tirando aos poucos o consumo de alguma coisa que é ruim, que nem eu falo do açúcar do café, tira de uma vez. Vem tirando aos poucos, reduzindo. Vai adaptando o seu paladar, trabalhando ali, né, essa sua relação com aquele alimento. Você, Gabriel, é mais do que prova disso. Eu te conheci uma versão antes do Gabriel. Hoje você já tem hábitos mais saudáveis na sua vida. E que isso aí? Perceber isso. E você vê que o seu paladar ele tá mais para os saudáveis. De repente, muito mais apurado. Se você passa 1 ou 2 dias comendo mais intensamente alimentos não saudáveis, você já sente essa diferença. Gente, é surreal, assim, não é nem frescura, não. Eu passo mal. Por exemplo, era muito comum na minha vida, assim, Ju, frituras, né? Toda semana minha mãe fazia uma fritura, era um troço mergulhado no óleo e tal. E tá tudo bem, que às vezes essa pode ser a sua realidade, mas uma vez que você começa a reeducar a sua vida, o seu intestino ele vai trabalhar diferente. Né? Vai trabalhar diferente. Então, por mais que não é chatice, não. Às vezes eu comer um lanche, uma refeição, tô lá de tarde e a gente vai pedir umas coxinhas. Cara, eu vou comer, mas não é nem crença, não. O meu estômago ele já começa a falar assim, ih, por que você fez isso? Ontem mesmo perguntaram, Nutri, quando foi a última vez que você comeu um pastel? Eu não lembro, porque eu sei que eu vou me sentir tão mal. Eu comia muito, mas o meu organismo hoje não aceita. E um exemplo para você que trabalha frente ao computador todos os dias. Então, se você vai almoçar e você faz uma refeição, né, nutritiva, você volta para o seu trabalho ali à tarde tranquilamente, termina de trabalhar. Se você já come alguma coisa em exagero, um volume maior de carboidrato, principalmente, por que dá sono? Você se sente pesado, porque você aumenta pico de insulina. Exato. Você já fica lesado. O corpo ele vai pegar toda a energia, todo o sangue, todo o metabolismo só para digerir o tanto de massa que às vezes você comeu, né? E, por exemplo, eu tô no meio do meu dia, cagalhei, fiz merda, comi mal no almoço, tô me sentindo pesado e eu tô sentindo que meu dia tá sendo uma bosta, a minha produtividade não tá legal, aconteceram vários problemas no trabalho e beleza, eu preciso de resetar, vamos assim dizer. O que eu poderia comer? Poderia, às vezes, sei lá, retomar a minha disposição, fazer com que eu conseguisse voltar a ter atenção, eu voltasse a me energizar, principalmente depois, às vezes, ali do almoço, que às vezes pode ser algo que acontece com frequência, porque, por exemplo, tive uma manhã intensa pra caramba, eu vou chegar no almoço. Eu vou chegar no almoço igual um pedreiro que vai em cima de um prato, assim, eu vou... Aí depois eu percebi que, cara, não foi a melhor decisão eu ter tomado isso. Aí meu corpo ele tá todo agora, tipo assim, bugado, pico de insulina. E agora? O que eu faço? Sim, então agora você vai realmente trazer ali a consciência, você já acabou, né? Já fez a arte ali do almoço, já se permitiu, então, né, você vai realmente fazer refeições mais leves para o final do dia. Então, hoje a gente tem a ajuda aí de muitos chás fitoterápicos, né? Então a gente entra com chá de canela, com chá de gengibre, com chá de hibisco, que eles têm uma ação de trazer mais ali essa leveza, principalmente com essa indigestão, né? Você pode vir ali pro suco de frutas também, trazer energia desses nutrientes também para suas refeições próximas ali na noite. Então, você vai tomar uma sopa, uma coisa mais leve, não precisa, né, realmente exagerar. Nossa, Nutri, eu tô assim extremamente estressada, final do dia, né? Eu preciso comer, preciso
né, Padrão. contar na alimentação. Então, é o que eu sempre falo, a gente precisa analisar. Isso está sendo frequente, então a gente precisa ver com o olhar que você realmente precisa entender qual que é o gatilho, porque você não pode. Porque, assim, um brigadeiro comido em paz é muito melhor do que vários doces fits comido com ansiedade. Uau. Mas ele não pode se tornar algo frequente. Então, uma vez que você está ali, né? Você vai lá, você come aquilo que você gosta e permitiu, beleza, vida que segue, tô bem, voltei para minha vida, minha realidade saudável, ok, sem problema nenhum. Mas não pode se tornar uma rotina. Todo dia eu vou ali escapar nessa comida. Então, busque outras formas. É o que eu sempre falo, vai correr na rua, né, até você entender qual que é o gatilho, mas tira o foco da comida, ou senão vai ralar cenoura e começar a andar. Pronto. E é muito legal porque eu vejo que a galera precisa de se conhecer, né? Saber qual grupo que ela pertence. Tá, beleza, eu entrei nessa questão de educação alimentar, eu entendi todos esses processos, tudo aquilo que vem da terra é top, toma cuidado com o de sódio que tem lá na embalagem, tem que tomar cuidado com isso, tal. E eu preciso entender, às vezes, o grupo que eu tô, né? Se eu sou do grupo do team salgados ou team doces. Por quê? Porque, querendo ou não, no momento de pico emocional, você vai atrás. Aí é uma ótima estratégia de você mudar a forma de preparo. Então, às vezes, tá ali à tarde para você comer uma fruta com uma porçãozinha de proteína. Pô, vou fazer uma panqueca de banana. Vou amassar a banana, coloco um ovo, né? Então, vou lá e faço uma panqueca de banana. Ou, tipo, vou fazer um moussezinho ali, pego um iogurte com uma banana congelada, bato alguma coisa com bastante canela, cacau em pó. Então, você muda a forma de preparo daquilo que você vem comendo habitualmente, faz uma receitinha diferente, tem que acrescente um ou outro ingrediente, né? Um bolo de caneca de paçoca saudável que a Nutri acabou de eu vou terminar esse podcast e já vou fazer. E aí você realmente não vai se sabotar. Você vai viver aquele momento prazeroso, comendo algo saudável, mas de uma forma diferente. Sim, isso é muito bom. Ou pro doce ou pro salgado, independente. Então, né, às vezes a pessoa tem que comer legumes e frango ali, então já traz ali de uma outra forma diferenciada, faz ali uma lasanha, uma panqueca, uma coisa também. Vamos dar uma passada sobre a questão dos molhos. Ketchup, mostarda, maionese. E aí? Pode, não pode? Tem os light, tem os bons, tem os não sei o quê. E aí? Quais são as contraindicações? Quanto menos ingrediente, mais saudável. Hoje o mercado oferece algumas opções de ketchup e mostarda que são assim 2, 3 ingredientes, mas aquilo, tudo em excesso prejudica. Então, quanto menos, melhor. Uma alimentação baseada bastante ali em carboidrato, né? Sei lá, uma pessoa que come 3, 4 vezes macarrão por semana, come, sei lá, 2 vezes por semana, às vezes, um estrogonofe, tô falando das alimentações um pouco mais pesadas. O que acontece com essa pessoa? Acontece alguma coisa com ela? Ou, tipo assim, depende de alguns cenários? Depende de alguns cenários, porque, por exemplo, se ela tem lá uma porção de carboidrato no almoço, uma porção de carboidrato no jantar, essa pessoa não é uma pessoa que tem doenças pré-existentes, um diabetes, alguma triglicerídeo, alguma coisa que realmente restringe ela. Então, ok, dentro daquela porção que foi adequada para ela pode escolher o carboidrato que ela quiser. Mas o ruim é que a galera não tem equilíbrio, né? Então, tipo assim... Não. Aí onde entra aquela questão, vai pegar o prato, vai dividir, metade dele eu vou comer um estrogonofe, então eu vou pegar o estrogonofe, a batata palha é minha opção de carboidrato, a outra metade pratinho verde. Gente, que fome falar dessas coisas, sério mesmo. Ai, Jesus. Então eu falo, as preparações elas podem, né, não precisa restringir, mas você faz as adequações. Então, se eu não passo num acompanhamento nutricional, mas agora estou aprendendo o quê? Metade do meu prato tem que ser verde colorido, a outra metade eu vou dividir em carboidrato e proteína. Então, isso para uma pessoa que está totalmente desequilibrada já vai fazer muita diferença. Ela vai ter saciedade. Claro que nos primeiros dias ela vai sentir um pouco mais, porque o corpo dela está habituado a comer mais quantidade de calorias. Então, sim, até ele identificar aquela quantidade, aqueles nutrientes começarem a agir dentro do corpo dela, vai sentir um pouquinho mais de fome. Por isso que eu falo a importância de manter principalmente a hidratação, porque nem sempre é fome, é desidratação. Opa, como assim, Juliana? Às vezes a pessoa não sente fome, ela está desidratada, falta de água no corpo. Interessante. Então, água também, assim como... Pode falar. E não, esse aspecto da água, para a gente entrar aqui, que é algo muito interessante. Sim, sim. A gente tem, eu acho que eu duvido
Eu conto nos dedos, você pode perguntar para qualquer amigo seu. E aí, você está tomando mais de 2 litros de água por dia? Eu conheci poucos seres humanos. Você é uma ser humaninha. Eu conheci mais um ou dois, assim, que são pessoas que gostam de água. Tirando isso, 95% da população brasileira não bebe. Não bebe. Não bebe. Não vem falar para mim que você bebe, você não bebe. Nessa época. Mas Gelada. eu não sinto sede. Mas você não tem que esperar sentir sede. A sede é outro sinal de desidratação, que o corpo está em extremo. Então, tipo assim, e o que eu percebi? Eu falo que a gente está sempre mudando as estratégias. Eu estou mudando as estratégias, porque senão eu não bebo água. E recentemente eu fiz algo que foi muito interessante, e eu quero até falar, né, só a sentido de, tipo assim, que estratégia que eu posso utilizar para o negócio da água? Cara, por favor, dê moral para esse negócio da água. Até se você às vezes malha, se você se exercita e tudo mais, a água precisa para tudo, né? Tanto para digerir o alimento, quebrar a molécula de proteína. Trabalhando horas na frente do computador, sua visão começa a ficar turva, você começa a ficar estressado, você começa a ficar irritado e é falta de água. Então, tipo assim, se o cara tá... Isso é chocante. Você quer aumentar seu nível de produtividade, você precisa tomar água. Você quer estar pleno, chegar no final do seu dia top, sem aquele cansaço, aquela loucura, você precisa tomar água. É muito curioso porque, por exemplo, tem 2 aplicativos. Você colocar lá Drink Water, lá na App Store, você vai ter um aplicativo onde você consegue, ele vai monitorar, ele vai pedir para você a sua idade, seu peso e tudo mais, ele vai falar a quantidade que você precisa beber. E toda vez que você bebe, você consegue colocar lá e ele vai mostrando, né, quanto da meta que você colocou. É um negócio que eu achei muito interessante, né, que ajuda a você a beber. E a segunda coisa, tem umas garrafinhas hoje, Ju, não sei se você já viu, mas tem umas garrafinhas que elas têm os horários para você beber cada uma das águas, né? E é uma garrafinha muito interessante. Então, são 2 opções para você que fala que não dá conta de tomar. Coloca um aplicativo, ou compra uma garrafinha dessa, ou coloca a etiqueta mesmo. Tipo assim, 9 horas da manhã, beber até esse ponto. Meio-dia, beber até esse ponto na garrafa. E assim sucessivamente. No meu atendimento, eu disponibilizo para os pacientes receberem o plano alimentar um aplicativo exclusivo e ele tem um alerta a cada 30, 40 minutos, eu estipulo para que ele toque para lembrar o paciente de tomar água e a quantidade que ele tem que tomar. Né? Mas eu não sei o quanto de água que eu preciso. Você vai pegar o seu peso, você vai multiplicar por 35 ml, aquela quantidade corresponde ao quanto você precisa, mas essa quantidade ela tem que ser distribuída da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então você não é tomar todo dia, não, porque aí você vai no banheiro, faz todo o xixi, acabou, você desidratou, você não absorveu. Tá bom. Então tem que ser realmente bem distribuído, respeitando ali o período das refeições, né? Pelo menos para não atrapalhar na digestão, a cada meia hora antes ou meia hora depois, né? Durante as refeições, sim, você pode consumir um líquido, mas até 200 ml no máximo, para não interferir na digestão. Porque senão fica líquido, o que acontece? Você prejudica o processo de digestão e absorção dos nutrientes, com uma quantidade muito maior de água durante as refeições. Entendi, porque tem gente que só toma com suco, só toma com essas coisas. Até 200 ml, ok, né? Nutri, não gosto de água, saboriza essa água. Água com gás, pode. Tônica, não. Com gás, pode. Coloca fruta, macera fruta, limão, espreme limão, kiwi, morango, começa a saborizar. Fruta pode? Pode. Eu não sabia. Para você começar a criar o hábito de consumir água. O problema é você não ficar dependente disso. Mas, tipo assim, uma vez que está instalado o hábito top, o que eu percebo? Essa ideia de, tipo assim, tomar grandes volumes de água de uma vez, eu acho que não rola. Eu acho que a grande sacada Não, porque vai bicando. Você faz xixi e aí você desidrata, né? Você tem que ficar bicando. Então, tipo assim, bica, coloca a garrafinha, fica toda hora ali, ter o hábito de ficar levando a garrafinha à sua boca. Eu acredito que isso... Para quem trabalha muito tempo sentado. Então, coloca o despertador, despertou, levanta, vai até o bebedouro lá, buscar água também, é um hábito saudável. Isso é muito bom. Eu gosto da garrafinha, tá? Eu sou pró-garrafinha e eu gosto da garrafinha pequena, só para dar a sensação que eu bati minha meta e já quebrei essa garrafinha e tenho que encher outra. Então, eu fico muito feliz de fazer isso. A água é o principal combustível. Nosso corpo é 70% água. A gente tem boa parte dessa água perdida ao longo do dia, não necessariamente em suor, e a gente precisa repor. E muitas vezes a desidratação, a falta do consumo adequado de água, dá a impressão que a gente está com fome. E não é fome, é desidratação. Para a gente já ir caminhando para o nosso final, vamos fazer um bate-bola sobre a questão de refeições. Por quê? Você é uma pessoa muito experiente, e já testou bastante coisa, eu também já testei algumas coisas no sentido de cardápio,
né? Não no sentido, eu não sei se está tão nutritivo, mas eu testei, né? Eu só peguei por base se era natural, se não era natural e fiz. Mas é legal da gente Você fez falar... uma mudança qualitativa. Exato. Então, o que acontece? Eu acho que é legal trazer algumas opções para o pessoal, tá? Para múltiplas refeições. Vamos pensar, Ju, numa pessoa uma pessoa que normalmente tem uma dieta de carboidratos, eu falo baseado naquilo que você já me falou e tudo mais, ela tem compulsão alimentar. Por quê? Porque o açúcar é viciante pra cacete. A pessoa vai estar sempre querendo comer, né? E à medida que o tempo vai passando, se a pessoa começa a ingerir água, o nível de fome vai diminuindo, se ela diminuir o carboidrato também vai diminuindo essa compulsão, mas de toda forma, vamos pegar no cenário dos extremos, que infelizmente é a grande maioria das pessoas, e elas nem percebem. Tá, aquela pessoa que vai, toda hora ela quer mastigar alguma coisa, a cada 3 horas ela quer mastigar alguma coisa. O que você montaria, né? Vamos, sei lá, café da manhã. Dá umas 3 a 5 opções que essa pessoa pode fazer de café da manhã, baseado no que ela tem em casa, que obviamente a grande maioria dos brasileiros tem. E a gente vai fazendo isso a cada 3 horas, até a gente chegar ali antes da pessoa dormir. Pensando no modelo que a gente fala, cesta básica, né? O simples que funciona ali. Então, café da manhã hoje das pessoas, muitas vezes, né? É o pão com a margarina e o café com leite. Então, para a gente deixar mais nutritivo, essa pessoa pode manter o pão francês. Vamos tirar o miolinho ali, excesso de carboidrato. Ela vai trocar essa margarina, que muitas vezes não tem tanta qualidade nutricional, não tem teor de proteínas para dar mais saciedade. Ela coloca um queijo, ela coloca um ovinho mexido ali para deixar com mais saciedade. Ela pode introduzir uma fruta junto. Eu não gosto da textura de fruta. Não bate um suco de uma fruta natural. Pode sim ali o café com leite. Se ela tinha o hábito de adoçar o café, ela começa a diminuir a quantidade do açúcar até ela conseguir retirar totalmente o leite em si, né? Ela está em processo de emagrecimento, já vamos trazer ali para um semi-desnatado, depois um desnatado, porque tem menos teor de gorduras, né? Então ela já começa a trazer essa mudança ali. Exemplo, eu vou falar algumas minhas também e você me pontua se também serve para as pessoas. Exemplo, às vezes são os meus cafés da manhã que eu sempre fico trocando. Eu, às vezes, sempre coloco uma fruta, uma base de fruta, né, para o café da manhã, até por quesitos, igual você falou, de um pouquinho mais colorido e tal. Sempre coloco uma base de fruta. Então, tem múltiplas opções. Às vezes eu jogo mamão. E é muito importante, sim, a gente variar as opções, porque uma fruta não traz todos os nutrientes que a gente precisa, assim como os outros alimentos. Por isso é importante a gente ter essa variedade. Então, a gente se permitir vários outros tipos de frutas. Isso. Então, ou jogo mamão, ou jogo os dois juntos. Ou eu coloco um morango, ou eu coloco uma uva. São as 4 frutas que eu mais utilizo. E aí eu vou fazendo as combinações, coloco todas de uma vez, às vezes. Um dia que eu tomei fruteiro, ou eu coloco só uma e beleza. Aí depois eu coloco uma base salgada, porque, né? Desculpa aí, galera, mas pra mim é aquela coisa. Tem que ter sustância. Salgado e depois traz um doce. É a melhor coisa que existe na face da Terra. Então eu sou desse time, né? Tem que ter esses dois, tá? Então, às vezes, o que eu utilizo? Ou eu faço um pão, né? Um pão integral ali com manteiga. Eu vou lá e coloco ele ali, show de bola. Ou eu faço esse mesmo pão com um ovo ali. Ou eu faço esse mesmo pão amassando a banana, colocando um pouquinho de mel e faço ele na chapa também. Né? Então eu faço essas opções às vezes de pão, ou eu faço aquele pão caseirão mesmo, que é o queijo, presunto, coloco um tomate no meio e continuo com a base ali de frutas. Então essas são as variações que eu faço de pão. Tá no check? Dá só uma dica. Ai. Tá vendo? Por isso que eu tinha que falar. Tô aproveitando pra fazer minha consulta. Longevidade, pensando em performance, melhora de cognição, atenção, foco, começa a tirar esse presunto da sua alimentação. Não, o presunto é pecador, eu sei. Eu lembro que você falou. É um alimento altamente processado e embutido, rico em sódio. Então, começa... a culpa é da minha esposa, tá? Eu já falei pra ela, a Nutri já falou que o presunto não pode. Mas eu corto. Você tira esse presunto, mulher da sua vida. Tira Mas ele legal. da alimentação. Assim como as mortadelas, os salames, são um grupo de alimentos que realmente a salsicha eu nem chamo de alimento. Não, a salsicha é sacanagem. Eles prejudicam muito, mas tá bem bacana, né? Como eu te falei, são nutrientes, você vai ter uma disposição muito maior, porque você tem ali os nutrientes da fruta, você tem sim o teor de proteína, não só dos ovos, o pão em si, ele também tem o teor de proteínas, então super aprovado. Nutri, mas eu não consigo comer ovo de manhã. Uma coisa que eu dou bastante para os pacientes, principalmente para quem
tá com o paladar muito aguçado por doce ali, essa impulsividade, é a gente trazer algumas receitas. Então, algum tipo de mousse com iogurte, chia ali e Por que fruta. iogurte? Pode? Porque, tipo assim, falam que tem que ser aquele, tipo, coalhada. Por que tem que ser o iogurte ruim, como as pessoas falam? Não. Eu não gosto daquele troço sem... Não, Vamos aquele lá azedo comparar não. rótulos. Se você pega um iogurte saborizado, um iogurte desnatado integral, que tenha 2 ingredientes, leite e fermento, Horrível. são 2 ingredientes. O iogurte saborizado, para poder dar aquele sabor, ele tem 1 milhão de espessante, goma xantana, Misericórdia, mulher. aditivo, corante. Como você vai deixar esse iogurte mais gostoso? Bate a fruta, acrescenta mel, saboriza ele com alimento, com comida de verdade. Boa. Você vai ter o alimento docinho. Faz uma geleia caseira para você pôr ali. Vai ter muito mais qualidade do que toda aquela lista imensa de ingredientes. Torrada, pode? Aquelas torradas da Balduca, torrada padrão. A assim. torrada nada mais é do que farinha branca, né? Se você está numa fase em que você não tem nenhuma restrição com as farinhas brancas, é claro que assim, eu vou comer uma torrada com ovos mexidos ou queijo, ok, você vai ter saciedade. Você vai comer ela só com a manteiga ou margarina, você vai comer o pacote inteiro que você não vai ter saciedade. Exatamente. A proteína, ela complementa o carboidrato para dar essa saciedade. E, por exemplo, pré-almoço, comi, sei lá, por exemplo, eu costumo acordar às 4 da manhã. Normalmente, minha primeira refeição é por volta das 4h30, 5 horas da manhã. Às 8 horas, mulher. Já tá gritando. Já tô gritando. E aí? Aí, o que a gente faz, às vezes, de pré-almoço? Sim, para os lanches intermediários, a gente pode, né, repetir ali uma fruta com o iogurte, onde você vem, né, você pode bater, né, aquela receitinha ali de fazer um mousse de chia, né, que é muito bom, um mingauzinho de aveia. Aí você pode introduzir as castanhas, né, alguma opção assim, nesses lanchinhos intermediários. Alguns beliscos, mas uns beliscos mais nutritivos. Uma fruta nunca sozinha, por quê? Vai digerir muito rápido, daqui a pouco, né? Nutri, comeu uma maçã, tem mais fome. Claro, ela digeriu muito rápido. Então, acompanha ela com iogurte, um queijo, né? Vem com... Pãozinho? Já dou preferência para as castanhas, né? Até a hora do almoço dá para segurar. Às vezes você deixa o pãozinho mais para o período da tarde, que realmente você vai ter bastante fome ali, então traz, né, o pão para o lanchinho da tarde. O gasto de energia, entendi. Não, maravilha. Às vezes eu enxergo que a fruta, ela fica legal, se às vezes, sei lá, você tá com aquela coisa e tá 1 hora do almoço, ou 40 minutos do almoço, e você tá, tipo assim, berrando, aí você joga uma fruta, não sei se, sabe, só para chegar na linha de chegada, não assim? Não há problema nenhum, pode sim. Ok. Aí o almoço a gente pontuou, eu acho que é aquela coisa dos coloridos, né? Vamos assim tem dizer. Uma proteína, tem um carboidrato, ou lentilha ou grão de bico para quem gosta. Um dia você falou para mim sobre a questão da última refeição. Ela é uma refeição um pouco diferente, né? Ela precisa de ser. Né? Isso aí é legal. Você comentar um pouquinho sobre a questão da ser mais rica em proteína e tal. Sim, ceia, o que é o tabu da ceia, né? A refeição que antecede o momento da gente dormir. Então, quem tem o hábito de jantar um pouco mais cedo, por volta das 7, 8 até as 9, mas vai dormir muito tarde, é o que eu falo. Nem todo mundo tem que comer a cada 3 horas, mas eu jantei ali por volta das 7, 8 horas. Quando é 10, 11 horas, eu estou com fome. Exato. Então, né, você precisa sim fazer mais uma refeição, vai muito de acordo com o momento que aquela pessoa está. Então, o que eu sempre falo, quem treina logo ao acordar é um ótimo momento para a gente fazer o nosso pré-treino, realmente pôr um carboidrato, né, de boa qualidade ali para aquela pessoa, com as proteínas, porque durante o sono a gente vai fazer a digestão e essa digestão vai gerar o glicogênio muscular, que é o que a nossa energia, como a gente vai estar dormindo, ela vai estocar. Por isso que eu acordo, eu tenho mais disposição para fazer esse exercício. Eu não faço atividade logo que eu acordo, Nutri. Não posso fazer a ceia? Sim, você pode. Porque muitas vezes o pessoal fala, eu não durmo bem, eu acordo no meio da noite. Por quê? Porque está com fome, que o corpo está pedindo alimento. Então, a gente precisa, até mesmo para dormir melhor, alguns alimentos como o kiwi, o chocolate amargo, né? As proteínas em si também, para a gente dormir. Fontes de triptofano, um aminoácido essencial que vai aumentar a produção de serotonina no nosso organismo. Então, a gente encontra no kiwi, a gente encontra no chocolate amargo, a gente encontra na banana. Uau, muito power, muito power. Produzir esses alimentos ali meia horinha antes de dormir vai te fazer muito bem. Meia hora. Eu posso comer e dormir?
Pode. Aí é a questão individual de digestão, dependendo das pessoas. Eu posso jantar. Ela fica mal. Eu sou uma pessoa que eu posso jantar e dormir, que eu durmo bem. Tem pessoas que não, porque a digestão até pesadelo. É o que eu falo da questão do consumo da carne vermelha à noite. Não é que não pode, mas ela tem uma digestão muito mais lenta. Se você já não tem uma digestão tão rápida, consumiu carne vermelha, você vai dormir de uma forma mais pesada, vamos dizer assim. Uau! Eu acredito que, pra gente já encerrando aqui já, eu acho que tem muita coisa top, né? Eu acho que são várias pérolas, vamos assim dizer, que a gente trouxe. E a gente quis fazer isso, Ju, para esse sentido, né? Quando a gente está nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, a gente deixa a saúde, a alimentação como algo negociável e não pode ser negociável, porque querendo ou não, do que adianta às vezes a gente construir todos os nossos negócios, né, ter um time muito bom e tudo mais, se a gente não consegue desfrutar, né, ao ponto de às vezes você ter uma disenteria, você não ter disposição para você acordar. Hoje a gente pode estar super bem, super disposto, fazer um exame de sangue, um hemograma, tá tudo bonitinho, mas lá na frente a conta não fecha. Eu falo que um bom exemplo foi a questão do Covid. Não foi o Covid que matou as pessoas, foram as doenças a partir do Covid, não só as que morreram, mas quantas pessoas, quantos pacientes eu atendi com várias alterações metabólicas, desenvolveram diabetes, desenvolveram colesterol, por quê? Já estava ali engatilhado, né? A pessoa não tinha hábitos saudáveis, veio um vírus que a gente não sabe de onde e acabou desengatilhando. Então, muitas pessoas vieram a óbito porque já tinham e descontrolou, e são todas doenças que estão relacionadas com os hábitos alimentares. Você consegue prevenir, cuidar através da melhora. Hoje é o Covid, hoje é esse vírus, amanhã a gente não sabe. Pode ser alguma coisa. Então, quanto mais saudável você tiver, não é que a gente que se alimenta bem não vai pegar. Eu não tive, mas assim, conheci muitas pessoas que tiveram e foram assintomáticas, porque estavam saudáveis, comendo de forma saudável, ou que, contraiu ali e ficou bem. Então, e muitas pessoas que desenvolveram diversos problemas a partir disso, ou não necessariamente só porque teve Covid. Porque realmente hoje é saudável, mas a hora que a conta vai ser cobrada, o corpo ele responde muitas vezes de uma forma brusca. Sim, e quando você vê, você está de cama e você não consegue executar. Eu falo, como que você quer estar no final da sua vida? É lúcido, andando, sem depender das pessoas para te levar ao banheiro. Então você tem que fazer agora, porque lá na frente não dá tempo. E sendo bem sincero, é extremamente prazeroso. Depois que você começa, né? Às vezes o primeiro processo é como se fosse uma criança que tira chupeta, assim. É como alguém que às vezes perdeu alguma coisa, assim. Então você fica bem desesperado, né? E muitas vezes as pessoas ao seu redor não vão te apoiar. É uma decisão que você toma sozinho, você vai se sentir sozinho, mas persista, porque você vai servir de exemplo para os demais. Eles podem não te opinar, mas eles estão te observando, né? Eu sempre falo, faça por você. Não importa a opinião alheia. Quantas pessoas vão te julgar? Mas de novo, você vai tentar, você vai coisar. Não importa. Siga o seu processo. Uau. E Ju, se você tivesse, né, que recomendar às vezes algum livro para o pessoal, né? Um livro para a pessoa que poderia ajudar ela nesse processo. Você teria algum para indicar, assim, sei lá, algo que pode ajudar a pessoa a entender um pouco mais sobre alimento e tudo mais? Eu vejo que tem muita coisa na internet, o que acaba que os livros eles ficam em desuso, mas eu acredito que os livros eles podem trazer coisas muito interessantes para nós, tá? Caso você tivesse, me fala. Tem um livro que eu li que chama Mude Seus Hábitos. Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas depois eu até disponibilizo para você disponibilizar para o pessoal. Tá. Mas que traz muita essa abordagem de que a gente não tem que restringir, que as coisas acontecem a partir da mudança dos hábitos. Uau, muito dessa poderoso. Persistência. Legal. E hoje, Ju, se a pessoa quiser fazer alguma coisa com você, o que você disponibiliza? Se a pessoa falar no seu Instagram, você falou um pouquinho do Close Friends, se quiser falar também, consultas, essas coisas, como é que faz para a pessoa, às vezes, ter um acompanhamento com você? Sim. Hoje eu trabalho, com atendimento clínico, que a gente chama, do atendimento consultório. Então, eu tenho tanto atendimento presencial aqui na região de Alphaville, São Paulo, na região de Campinas também eu atendo, atendimento online,
a nível mundial, eu já tenho os pacientes fora do país. Uau! Presente em todos os lugares, né? No meu Instagram, de forma aberta para todo mundo, eu estou sempre pontuando o que eu realmente vivo, porque eu não era uma pessoa de hábitos saudáveis, então eu aprendi, eu me tornei, e aquilo que eu passei é o que eu passo para as pessoas. Eu tenho um Close Friends exclusivo também, que eu passo dicas, receitas, que eu mostro, né, os bastidores, o ao vivo e a cores para as pessoas, como eu fiz para implementar esse processo na minha vida e como é possível para qualquer pessoa, né? E tenho também esse atendimento individualizado para independente do processo, ganho, perda, o atleta, qualquer pessoa hoje pode passar em atendimento. Uau, muito bom. Ju, te agradeço demais por esse tempo, por você ter feito isso aqui, né? Por ter ajudado as pessoas. Eu tenho certeza que deu um start aqui. As pessoas que, se você chegou até aqui, certamente você deu um start. Você vai começar a priorizar e esse era o objetivo. Que bom que você conseguiu escutar. Talvez você tirou 1% aqui e é isso que a gente quer. Talvez 1% que faz a diferença. Então, muito obrigado, Ju. Peço para que você diga as suas palavras finais aí, para a gente já ir encerrando. Muito obrigada, né? Espero realmente ter contribuído, porque isso faz parte do meu propósito, que é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas através do alimento, né? E como a gente até brinca, eu acompanho muito o Jota e fala, se você pudesse pôr no outdoor uma frase, não precisa radicalizar, basta equilibrar. E eu ensino isso para as pessoas. É isso aí. Ju, muito obrigado. Então, eu que agradeço, Gabriel. Topzera. Então, se você quer saber mais um pouco sobre o trabalho da Ju, eu vou colocar aqui na descrição, tá, desse episódio, todas essas informações, como é que você faz para acessar, tá? Enche o saco dela, corre lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram mesmo, Ju? Juliana Chiquito Nutri. Juliana Chiquito Nutri, enche o saco dela, pergunta as dúvidas que você tiver. Todos os dias ela vai lá e traz um café da manhã, ela tá mostrando os alimentos dela. Agora eu vou treinar. Agora você vai treinar. Então, tipo assim, a gente tá sempre compartilhando, então ela tá gerando bastante conteúdo ali, tá? A gente tem uma vida corrida e a gente mostra que é possível você ser saudável com uma vida corrida. Exatamente. E se você quer começar a se posicionar no digital e vender mais online, a gente também tem soluções lá dentro do meu perfil. Você pode clicar ali no direct também. Tem um formulário, você pode preencher e a gente pode fazer e ajudar você com um diagnóstico e saber o que a gente pode executar para te levar ali para o próximo nível que você quer no seu negócio, seja vender mais online, estruturar o seu posicionamento e assim por diante. Então, muito obrigado por você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E vamos viver aí, então, uma vida em equilíbrio, hein? Em equilíbrio. Obrigada. Tchau, tchau, hein?